Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês contra a vida intelectual. Mais propriamente, este livro de Ronald Robson chamado Contra a Vida Intelectual ou Iniciação à Cultura. Esse livro foi lançado ano passado, em 2024, pela editora Quirion. E é um livro muito interessante, que eu agora, no privilégio de estar de férias e em casa, acabei lendo ele em 2 dias, juntamente com o livraço do Martim Vazquez da Cunha, Crise e Utopia, que eu terminei de ler ele ontem e vou fazer vídeos aqui no canal ainda sobre este livro. Eu imagino que pelo menos uns 3 ou 4 vídeos a respeito do Crise e Utopia eu vou fazer ainda aqui para o canal nos próximas semanas e meses aí. Mas hoje eu quero comentar sobre esse livro, Contra a Vida Intelectual. Não é propriamente um livraço, tal qual é o Crise e Utopia, mas é um livro muito interessante, sobretudo para os nossos tempos muito atuais. Bom, antes de eu falar do livro, eu quero apenas registrar aqui o meu imenso agradecimento aos 14 integrantes do nosso grupo de estudos humanitas que se integraram nesse ano de 2024, de 2025, para nós estudar o livro Crise e Utopia do Martim Vazquez da Cunha. Vocês acompanham aqui no canal. Eu, nesse ano de 2025, decidi estudar essa obra no grupo de estudos, muito motivado pelos ensaios do Martim que eu li o ano passado. Tem vários vídeos aqui no canal sobre vários ensaios dele, e a leitura daqueles ensaios basicamente me obrigou a ler o livro propriamente dito do Martim. No caso, esse aqui é o primeiro livro dele, que ele publicou em 2012, e então, como eu estou de férias por casa, acabou que eu li todo esse livro aqui em alguns dias, por incrível que possa parecer. Mas, deixando Crise e Utopia para um próximo momento, que eu vou falar detidamente sobre essa obra, reforçando então o agradecimento à turma lá do grupo de estudos humanitas, no qual estamos estudando Crise e Utopia. Não tem mais abertura para novos integrantes, já fechou, já estamos em andamento dos estudos, e possivelmente o próximo livro que nós vamos ler, talvez esse ano ainda, lá no grupo de estudos humanitas, será o segundo livro do Martim, O Poeira da Glória, que ele de alguma forma é considerado não uma continuidade do Crise e Utopia, mas um segundo momento da investigação que tem aqui dentro do Crise e Utopia, de temas, de problemas que estão no Crise e Utopia, e o Martim dá alguma continuidade aqui, que aliás ele mesmo diz que no terceiro livro dele, dessa trilogia, que vai sair esse ano, a princípio, que é a Disciplina do Deserto, seria o fechamento dessa trilogia que começa com o Crise e Utopia. Então, para nós está sendo assim, e para mim particularmente, um imenso privilégio estudar os livros do Martim e tendo a oportunidade do Martim ser um contemporâneo nosso, Então, isso é um privilégio e uma honra, a poder ler um autor tão profundo, tão relevante, ainda que bastante ignorado, tanto pela direita quanto pela esquerda, digamos assim, quanto pela academia, inclusive, mas também, como eu falei no meu vídeo anterior, isso acaba tem um traço de normalidade, digamos assim, Haja vista que o Martim ainda está em atividade, Tem muitos grandes autores foram ter algum reconhecimento mais significativo, às vezes até depois da própria morte, Então, não é surpreendente que, em que pese todo o brilhantismo do Martim, ele ainda não tem assim, um reconhecimento maior à altura do que ele escreveu, que realmente é impressionante. A minha experiência com Crise e Utopia foi assim esplêndida. É um livro que a gente lê o primeiro capítulo ali, bastante denso, bastante complexo, mas quando inicia o segundo capítulo é como se mudasse de livro, como se começasse um novo livro. E aí parece que você entra num romance, a cada página que tu está lendo é uma história que vai evoluindo e te envolvendo como uma história de um excelente romance. Então,
e o próprio capítulo 1 começa a ficar mais claro e vai se desdobrando a partir do capítulo 2. Então, é um livro muito bom. Quem atravessa o capítulo 1 tem um bônus, um prêmio aí do que vem pela frente no livro, de fato. Essa é uma primeira impressão que eu tive assim da leitura da obra como um todo. Bueno, falando contra a vida intelectual, o livreto, o panfleto, como o próprio Ronald Robson chamou este livro aqui. Esse livro é muito interessante e muito importante para os nossos dias, meus caros. Ele é um livro, eu vou mostrar para vocês um pouco da estrutura dele e o que o Ronald Robson quis com esse livro. E por que eu julgo esse livro muito importante e muito interessante para os nossos dias. Especialmente para a olavosfera, para as pessoas de direita que estão de alguma forma, né, ligadas ou até mergulhadas neste ambiente aí da direita, da olavosfera, etc. e tal. Esse livro dialoga muito com este público. O próprio Ronald Robson, então, ele fala aqui que é um panfleto fragmentário, na verdade, este livro, que é uma coleção de algumas notas que ele foi tendo e acabou vindo para o livro, e depois ele também adicionou uma série de tópicos que constitui basicamente um ensaio aí relativamente longo, que é a parte final do livro. Vamos falar de uma pedrada que ele já começa aqui no prólogo, que ele diz o seguinte: a voga online da educação ou autoeducação, que permitiu a disseminação da posição política de direita, acabou por acrescentar novos males aos já conhecidos malefícios da educação oficial brasileira e dos meios culturais de prestígio dominados pela esquerda. Entre esses novos males se contam a confusão de educação com doutrinação conservadora, autoridade intelectual com riqueza financeira, e a substituição da produção cultural autêntica por louvaminice dos clássicos, da vida intelectual, das virtudes e por aí vai. Então ele já dá uma voadora nos peitos desse ambiente online da direita, que inclusive ele vai dizer que a esquerda muitas vezes nem sabe, né, que a esquerda que costuma chamar a direita de ignorante, de desprezar as letras, a alta cultura, os estudos, a maioria deles não sabe que dentro da direita online no Brasil, né, emergiu um mercado muito próspero de autoeducação, de busca por uma vida intelectual, de mentoria sobre vida intelectual e por aí vai, e é muito contra esse ambiente que o Ronald Robson se levanta contra. Ele próprio, como ele diz aqui, também um empreendedor virtual, né, mas ele está lá dentro desse meio e está vendo essas coisas e resolveu então publicar um livro contra esse ambiente perverso da direita, da vida intelectual aí que emergiu no Brasil nos últimos 4, 5 anos, né, com muita intensidade. E isso, o próprio Ronald vai dizer, é fruto sim de um mau entendimento e de um mau direcionamento da obra, do trabalho de Olavo de Carvalho. O Olavo, lá no início dos anos 90, fez um curso chamado Introdução à Vida Intelectual, que virou apostila aí dos seus alunos, e ele próprio também menciona que a jornada, o trabalho do Olavo, ele foi muito incentivado e estimulado por um livreto chamado A Vida Intelectual, do padre Sertilanges, que também virou um sucesso de vendas no Brasil, tanto em função da influência do Olavo em mencionar e reverenciar este livro, quanto desse ambiente online de venda de cursos e mentorias sobre a vida intelectual, que remete ao livro do padre Sertilanges, A Vida Intelectual. Então aqui tem uma sátira, né, uma tirada que é contra a vida intelectual. Então, ao mesmo tempo que ele diz, ou iniciação à cultura. Então o Ronald vai fugir desse conceito de vida intelectual, iniciação à vida intelectual, como é que eu começo uma vida intelectual,
ele vai criticar esta abordagem e vai sugerir, por fim, né, que o adequado, segundo ele, é uma iniciação à cultura, propriamente dito, que não tem nada a ver, segundo ele trata aqui, com uma busca por uma vida intelectual. Então, o Ronald, ele comenta dessa influência do Olavo em construir esse ambiente, mas ele diz que é um entendimento perverso e mal dirigido dos ensinamentos do Olavo, que essa turma do marketing digital e professores, que ele vai citar aqui, como por exemplo, ele cita o Guilherme Freire, que tem curso sobre vida intelectual, ele cita o Ítalo Marcilli como uma máquina de marketing perversa. E uma coisa que para mim me chamou muita atenção, enquanto o Ronald ataca esse ambiente online de direito de educação, esse livro para mim fala contra outras figuras não citadas aqui, e eu digo para mim com muita obviedade, figuras como Silvio Grimaldo, que era lá o assessor do Olavo, que hoje tem a sua atividade online muito assim, profissionalizada em marketing digital, de enganar idiota, e o outro que chegou a ficar escrachado, que se tornou, foi o Rodrigo Gurgel, professor de literatura, né, um beneplácito do Olavo lá há mais de 10 anos atrás, como o grande crítico literário que restou da história do Brasil, e hoje é um escravo do marketing digital, e o público que ele está atingindo aí, eu não quero nem conhecer a quem que está se interessando pelo trabalho do Rodrigo Gurgel. Claro que tem muito mais pessoas que se enquadram nessa perversidade de marketing digital e vida de estudo que o Rodo não segue, mas você lê o livro e começa a perceber quem é quem nesse ambiente podre que o marketing digital fez e o uso do marketing digital por essas pessoas aí para, no fim das contas, faturar. E, segundo o Ronald fala, faturar milhares e milhares de reais em cima, né, de uma busca por vida intelectual aí que se vendeu como um produto que você compra e se transforma nesse ideal aí. Então é isso que ele dedica o primeiro capítulo, a primeira parte do livro, né, a vida intelectual como um fetiche. Na verdade, ele vai comentar aqui, né, que um novo modismo na cultura brasileira, né, um fetiche por vida intelectual, um fetiche por livros em si mesmo, mas produção propriamente dita é nula, né? E o pior de tudo é que há um rebaixamento, né? Quando essa classe média conservadora, que o Ronald Robson fala aqui, vai em busca dessa vida intelectual, vai em busca dessa autoeducação e da alta cultura, na verdade ele não encontra essa alta cultura e traz para si. Mas ao contrário, ele pega essa alta cultura, essa vida intelectual e a rebaixa o seu próprio nível. Então essa é uma crítica muito interessante que ele fez aqui. E ele então vai seguir criticando aí esse ambiente digital, o marketing digital propriamente, dedica uma parte inteira para examinar essa doença que aconteceu aí no Brasil e, pelo que se nota, ainda existe com bastante força, com bastante presença. E aí a parte 3, fazer cultura, isto é, cultivar o espírito. Quando eu li essa parte 3, para mim assim é a descrição, porque aqui é uma parte assim, olha, como é o certo que a coisa tem que ser. Então assim, para mim, até eu marquei aqui, o trabalho criador, make it new, cultura é algo que você faz, são títulos desses capítulos, dessa parte aqui. Para mim veio nitidamente assim, o trabalho e a obra do Martim Vazquez da Cunha. Eu li isso aqui e falei, opa, mas o Ronald Robson está falando aqui de Martim Vazquez da Cunha, que é alguém que está produzindo, inclusive em meio a um vilipêndio por essa turma, inclusive dessa direita olaviana, da olavosfera, que não leu Martim, que é incapaz de ler Martim, que não tem coragem de ler o Martim, porque vai se deparar com certos demônios ali dentro que tem medo de ser enfrentado. Não à toa, o próprio Olavo de Carvalho pediu para que a Vide Editorial não mais publicasse esse livro, que você não encontra mais. Então, Crise e Utopia é um livro que
que foi proibido pelo Olavo de Carvalho. Leiam esse livro e vocês entenderão. Leiam esse livro e vocês entenderão. E é isso. Essa parte 3 é sobre o Martim Vazquez da Cunha, quer você queira ou não. E aí a parte 4, penúltima parte aqui, saudáveis aporias, então ele continua nesse sentido de mostrar, né, o caminho correto, de exercitar uma vida de cultura, uma vida do espírito, para usar o conceito que ele usa aqui também, né, emulando Eric Wegelin, emulando o próprio Martim Vazquez da Cunha. Tem outro capítulo que eu anotei aqui dentro dessa parte 4 que se chama Elogio da Ambiguidade. Isso aqui é, de novo, Martim Vazquez da Cunha. Leiam o livro. Peguem meia dúzia de ensaios do Martim e leiam. É o que o Martim faz, é o traço característico da obra do Martim. Então, de novo, aqui, olha aqui, Martim parece ser o modelo aqui, não citado, que, né, inspira o Ronald Robson. E por fim, a parte 5 do livro, Literatura para Covardes. Aqui é uma parte ensaística, no sentido que é a contribuição assim que o Ronald escreveu, certamente, acho que aqui ele já tinha esses escritos guardados e tal. Então é uma parte mais assim, muito voltada a quem quer ser poeta, quem quer ser romancista. Tem esse viés, essa parte final, assim, então, pelo que eu entendo, é uma ambição do próprio Ronald Robson, né? Então, é uma parte interessante, mas o que brilha no livro são as 3 primeiras partes, na minha opinião, tá? A parte em que ele fala da vida intelectual como um fetiche que se criou aqui no Brasil, as armas do marketing digital e o público acuado, que é a parte 2, é fantástico essa denúncia, e a parte 3, que é fazer cultura, né? E cultivar o espírito. Essas 3 partes realmente é muito boa. E ele larga um monte de petardos aqui contra figuras, contra o ambiente online da direita, muito interessante, e é por isso que eu gostei desse livro. Uma coisa interessante que tem aqui também, que eu tenho que mencionar, é que aqui na orelha, na segunda orelha do livro, tem um desenho do Ronald Robson, que ele botou aqui, né, que foi desenhado pela esposa dele. Deixa eu ver se vocês conseguem ver isso aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. E diz embaixo, esse cara não parece um intelectual, ou não é. Esse cara não parece um intelectual. Então, é um desenho que a esposa do Ronald fez dele próprio. Sentado, sem camisa, de bermuda, pé no chão, com um monte de livro na sua mesa de trabalho, de estudo, né? Então isso aqui é realmente, eu me identifiquei muito com isso, porque nesse ambiente aí da lavosfera, muitos anos atrás, alguns anos, surgiu até conversas que para você estudar em casa, você tinha que estar de calça, de cinta, com uma camisa de botão, né, um sapato, né, vestido como um conde, como um aristocrata, para você ler os seus livros. E esse assunto rolou na direita da lavosfera, galera. Eu sei porque eu estava lá. E eu, quando surgiu esse assunto, isso faz muitos anos, eu falei, mas então eu estou no caminho errado, não? Porque eu só consigo estudar em casa de bermuda, de chinelo e quando é muito calor, sem camisa. Como que é esse negócio que você tem que estar paramentado, tal qual um aristocrata, para fazer os seus estudos da alta vida intelectual? E aqui está uma zoeira muito boa do Robson, então, que ele próprio, né, ele fez uma zoeira aqui, é meio que uma piada interna, né? Olha como é que eu estudo de pé no chão, de bermuda e sem camisa. Então ele deu um foda-se justamente a esse fetiche da vida intelectual que se criou no Brasil, que você tem que estar paramentado igual um lord inglês para ler livros, para elevar o seu espírito à alta cultura. Então, assim, mostra, de fato, o quão degradante que é esse ambiente da direita pós-Olavo, esses ditos discípulos do Olavo que estão aí ou fazendo pose ou, assim, engolidos no marketing digital, tentando tirar dinheiro dos trouxas aí na internet. E a gente sabe que sim, tem muitos e muitos trouxas ingênuos que caem
nesse lero-lero do marketing digital, dessas figuras aí, tanto as citadas aqui quanto as não citadas, que você lê e você percebe nitidamente, gritantemente, contra mais quem esse livro está falando aqui no livro do Ronald. O que ficou no fim das contas aqui, eu me perguntei no final das contas, né, mas o Ronald teria sido um crítico do Martim Vázquez da Cunha, teria apontado lá, né, olha aqui o Martim errou aqui uns erro de português no livro dele, não soube usar a mesóclise e, né, refutei Martim, né, coisas do tipo, mas no fim das contas aqui, ó, todo o modelo que ele usa de exemplo de uma vida de cultivo do espírito é o Martim Vázquez da Cunha. Então isso ficou paradoxal, fiquei me perguntando, afinal de contas o Ronald odeia ou ama o Martim Vázquez da Cunha? Que relação que ficou aí? Mas enfim, esse eu deixo em aberto, mas eu não poderia deixar de citar. Então, ao mesmo tempo que eu estou lendo justamente o Martim Vázquez da Cunha, enquanto eu li o livrinho do Ronald Robson e fui assim, pego de surpresa. Mas o cara está falando do Martim? Como isso é possível? Né? Embora não citou o Martim. Então, de tal modo que é uma honra, como eu já falei desde o início, estar estudando a obra do Martim Vázquez da Cunha, esse autor profundo, referenciado como modelo neste livro, ainda que não seja citado. Então, assim, agora que eu terminei o Crise e Utopia, vou fazer vídeos aqui para o canal sobre esse livraço. Eu quero começar a ler o segundo livro dele, Poeira da Glória. Tá aqui. Esse livro aqui é o próximo que eu vou ler, dando sequência a esse mergulho na obra do grande Martim Vázquez da Cunha. E vamos esperar aí até o fim do ano, Disciplina do Deserto, né? E parece que vai sair uma segunda edição desse livro, não se assustem, né? Não se apavorem que vocês não encontram mais o Crise e Utopia. Vai sair esse ano a segunda edição, ampliadíssima, aproximadamente 150 páginas a mais do que tem aqui. E parece que vai chegar até aí nos temas da inteligência artificial. Então, assim, promete essa segunda edição, dá para se dizer segunda versão até, do Crise e Utopia que vem aí. Eu com certeza serei o primeiro a comprar e ler essa nova edição, porque isso aqui é uma obra genial, sensacional. E eu vou comentar no meu canal aqui, muito em breve também, nos próximos vídeos aí. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso. Leiam Contra a Vida Intelectual, do Ronald Robson, um livro muito interessante, fica a minha sugestão, principalmente para a galera da direita, da galera da Olavosfera. Leiam esse livro e vejam quem é que é os picaretas, se ainda vocês não viram, que estão aí toda hora no teu Instagram, no teu YouTube, chamando a tua atenção para aquilo que eles vendem. Não significa, pessoal, é óbvio, que o uso em si de marketing digital seja perverso, nocivo, etc. Não é isso. A questão é aonde a coisa chegou, né? Graças a essa ferramenta fantástica do marketing digital, de domínio, de consciências para vender produto. Então, vamos temperar a coisa aqui também, tá? Você, com mínimo de inteligência, vai ler e entender tudo isso e sacar onde que os pontos vermelhos que tem nessa história toda e onde você precisa se afastar disso aí. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Sigamos lendo aqui o Martim Vázquez da Cunha. Os próximos vídeos serão sobre o livro Crise e Utopia e eu espero que vocês gostem. E eu também espero que vocês se encorajem a ler o Martim. Tá bom, pessoal? Até o próximo. Tchau, tchau.